A Agenda Cultural do Rio leva até você a história do paisagismo e da escola naturalista na pintura brasileira. De Franz Post a Selmo Rodrigues e Edgar Walter, você vai conhecer as obras dos pintores que melhor souberam interpretar a natureza. Não é comum em nossos dias encontrarmos pelas ruas e parques pintores com suas telas, paletas e tintas procurando reproduzir a natureza. Hoje pinta-se muito mais em estúdios e ateliês. Mas em Niterói existe uma escola que procura manter viva a pintura naturalista. Selmo Rodrigues é um defensor extremado deste estilo pictórico. Professor da Escola Fluminense de Belas Artes até seu fechamento na década de 70, Selmo, a pedido dos alunos, decidiu abrir uma escola de pintura em sua própria casa. 3 vezes por semana, ele leva os alunos para pintar ao ar livre. É muito importante nós virmos aqui para esse Campo São Bento, por exemplo, essa natureza linda, deslumbrante aqui, para a gente sentir a natureza e inclusive nos tocar mais, né? Porque no ateliê a gente aprende a parte teórica, nós temos acesso a muitos modelos, temos modelos em gesso, mas nada como vir aqui ao ar livre, sentir o sol, as luzes, as sombras, os contrastes. Isso é muito importante. E o professor sempre dando aquelas explicações dele, aquelas orientações maravilhosas e sempre pintando junto conosco. Ele sempre pinta também, então cada vez que a gente vem aqui é uma aula para todas nós, é um crescimento, que isso não tem preço. A gente sentir aqui como ele interpreta a luz mais longe, mais perto, o claro, o escuro, os detalhes, as pinceladas finais. Isso é tudo muito bom para nós, para o nosso trabalho. Estamos na época da ecologia. Haverá coisa mais linda do que descrevermos ou pormos em tela um quadro da natureza viva? Não tem, não existe. A expressão de todos nós. Pintura é emoção. O trabalho que nós desenvolvemos ao ar livre nada mais é do que os princípios fundamentais defendidos pelo professor, nosso grande amigo e mestre, professor Selmo Rodrigues, que é a escola naturalista. A minha experiência em pintura ao ar livre, a diferença de ateliê para o ar livre, é que eu acho que a natureza realmente assim, é uma festa. Os tons de verde, a gama de cores, o movimento de luz e sombra é muito diferente da luz de um ateliê. Os ensinamentos da pintura não se restringem só a esse espaço de tela, de natureza. Extrapola tudo isso, se manifesta como um mecanismo de relacionamento com a própria vida. A pintura nos ensina a redescobrir o mundo e a natureza. Em Niterói, o Campo de São Bento, belíssimo parque, hoje muito bem cuidado, foi escolhido por Selmo Rodrigues para que seus alunos praticassem ao ar livre, como na escola naturalista. Mais uma aula e com resultado excelente de cada um. E cada aula se aprende mais desenho, mais perspectiva, noções de cores, claro e escuro. E isso me faz lembrar muito e faz com que eu volte ao passado, lembrando o início da escola naturalista em nossa cidade. Escola esta que foi fundada pelo grande alemão Georg Green, que aqui em nossa cidade fundou a Escola Naturalista de Pintura. Mas as aulas não se resumem em pintar em contato com a natureza. Na sede da escola, Selmo tem toda uma estrutura montada para o aprendizado de pintura. Aqui, mesmo quem não sabe nada de desenho, pode aprender partindo dos estágios mais fundamentais. Inicialmente, são dadas noções de marcação do desenho, enquadramento, proporções e medidas, noções de claro e escuro e escala de valores. As proporções das figuras, as expressões, o acabamento do desenho e a técnica de utilização do crayon permitem que os alunos aprendam a desenhar em pouco tempo. Somente após o domínio completo das técnicas do desenho e das cores em pastel, os alunos são introduzidos ao mundo das tintas, telas e pincéis.
Selmo garante que bons pintores surgirão daqui, como podemos comprovar em alguns de seus trabalhos. Apesar de toda a dedicação ao ensino, Selmo reserva alguns dias para sua própria pintura. Seu ateliê é quase como um santuário. Entre tintas e pincéis, que domina com criatividade e competência, transporta para a tela toda a sua sensibilidade. Dizem que eu sou marinista, talvez mais paisagista, mas o certo é que eu comecei a minha carreira artística ainda muito jovem, menino, quando eu acompanhava meu pai aos estaleiros, um grande marceneiro, grande profissional em termos de embarcações. E ali eu aprendi a minha adoração pelo mar. Aconteceu tudo dentro daquele movimento de embarcações, de luzes, reflexos. De maneira que a minha paixão foi muito grande e eu me tornei realmente um marinista, menos paisagista. De forma que aprendi muito com meu pai. Inclusive até a orientação que ele me dava sobre perspectiva de barcos e noções de embarcações. E hoje, dessa caminhada toda até a Escola de Belas Artes, eu me tornei realmente mais marinista do que paisagista. Paisagem eu adoro, verde, adoro pintar no interior de mata, mas acontece que a nossa cidade é muito rica em termos de litoral, marinha, praias, embarcações, estaleiras, etc. E tal. E a paisagem, no entanto, a gente tem que se deslocar da nossa cidade para a serra, para se conseguir, então, uma boa composição, um bom trecho que se possa fazer uma bela paisagem. Com 34 anos de pintura, Selmo já é possuidor de um estilo próprio, bastante valorizado no mercado de arte. Tendo participado dos mais importantes salões do país e premiado diversas vezes, Selmo continua sendo o homem simples que sempre foi, deixando que o prazer de pintar transpareça em seus quadros e no desenvolvimento de seus muitos alunos. Com certeza, podemos afirmar que a Escola Naturalista tem em Selmo Rodrigues um defensor à altura de seus grandes mestres.